Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia. Hoje nós vamos falar de um assunto que você me passou esse assunto, um assunto muito preocupante. É interessante, mas é preocupante que nós estamos vivendo, né, a geração dos adolescentes mais tristes e mais sem motivação para o futuro. Um dado que você tinha me passado, e parece que tem, né, uma pesquisa que foi feita. Essa não é uma coisa por acaso, não é algo que foi solto assim aleatoriamente, e eu queria que você falasse para a gente justamente sobre essa pesquisa que está apontando que os nossos adolescentes, essa geração que está vivendo nesse momento, não está tendo motivos para ter felicidade. Como é que é isso? Como está sendo esse diagnóstico? O que pode ser feito? Então, para começar, a gente vai conceitualizar a adolescência. Uhum. Adolescência é um conceito moderno, teve início no início do século XX, então a gente só tem um século em que a gente usa esse conceito de adolescência, que é uma fase da vida que está entre a infância e a idade adulta. É um conceito novo. E esse conceito nos diz que não é apenas uma fase de mudanças anatômicas, fisiológicas, mas é também, né, uma construção social, cultural, que vem evoluindo ao longo do tempo. Algumas sociedades ainda têm ritos de passagem. Nós temos, talvez, resquícios, mas temos cada vez menos resquícios dos ritos de passagem. Por exemplo, entre as sociedades que a gente chama de civilizações primitivas, os indígenas, nós temos ritos de passagem muito definidos, né? Principalmente para os meninos, né? Os meninos vão enfiar a mão numa cumbuca cheia de abelhas, vão ser picados por abelhas. Se eles aguentarem, eles são adultos. É um rito de passagem. Entre nós, um dos ritos de passagem para as meninas era o baile de debutantes, que já não existe mais. As festas de 15 anos, de um tempo atrás, elas tinham uma troca de roupa. A menina estava vestida de um jeito, aí a determinada hora ela se vestia de outro jeito, calçava um salto, dançava uma valsa com o pai. Era um rito de passagem. Nós extinguimos praticamente os ritos de passagem. Dos meninos era talvez aprender a dirigir, né? Talvez ter uma primeira experiência sexual. Eram ritos que foram diluídos. Então, a adolescência, para começo de conversa, está solta no meio, não é, da nossa evolução. Quando que ela começa? Quando que ela termina? Isso está sendo discutido. Antes, a gente tinha um conceito de adolescência que era atrelado ao tempo. Do inglês se falava teenagers. Então, eram aqueles que tinham a idade terminada em teen, em inglês. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dos 13 aos 19 anos. Isso é a adolescência. Eram os teenagers. Hoje, a própria sociedade médica, os estudiosos dizem que a adolescência termina por volta dos 25 anos. Não são mais os teenagers. Já se estendeu. Hoje se diz numa precocidade da puberdade, o que implicaria num início de mudança antes dos 13. Né? Nós temos cada vez mais relatos de meninas que têm a primeira menstruação aos 10 anos, antes dos 10 anos. Isso antecipa esse fenômeno adolescência, que é esse conjunto de mudanças fisiológicas, mas também de mudanças sociais, de mudanças emocionais, de mudanças comportamentais.
Então a gente pode dizer que está havendo uma antecipação. E uma prorrogação. Porque antes era dos 13 aos 19. Agora a gente entende. Pode começar antes, e tem começado, e vai se estender até por volta dos 25 anos. Quando você completa a maturação. Uhum. Porque o raciocínio é esse. Olha, se a gente falava que alguém de 18 anos já amadureceu e já é um adulto, e agora a gente está falando que não amadureceu completamente o cérebro, que não pode ser exigido da mesma forma que um adulto, então não é um adulto. Pessoas com 30 anos de idade que ainda não saíram de casa, né? Pois é. E aí tem as questões culturais, mas tem também as questões econômicas. Você se forma hoje numa faculdade, você trabalha e o que você ganha não é suficiente para você viver sozinho. Você não vai ter qualidade de vida, a mesma que você tem. Então você continua na casa dos seus pais. Porque mesmo você tendo se formado, mesmo você trabalhando, você ainda precisa se especializar, você precisa fazer mestrado, você precisa fazer doutorado, você precisa passar no concurso, você continua. Então, culturalmente, socialmente, você ainda vive um status de adolescente. E aí, aquele adolescente original, ele está perdido nesse meio. Ele está perdido aí nesse meio. E a juíza Vanessa Cavalieri, a gente tem falado muito nela aqui nos últimos programas, ela tem dito, né, que esse adolescente que tem cometido crimes graves, com requintes de crueldade e tal, ele não é alguém a quem falte casa, família estruturada, boa escola. Ele é alguém a quem faltam vínculos, a quem falta o atendimento dessa necessidade básica que é o afeto. Então, são esses adolescentes que estão na pesquisa do IBGE. O IBGE fez uma pesquisa nacional de saúde do escolar. Ele pesquisou 118 mil alunos de escolas públicas e privadas. E ele encontrou resultados assustadores, preocupantes. 30% dos adolescentes se sentem tristes o tempo todo. 42,9% constantemente irritados ou nervosos. 18,5% já pensaram que a vida não vale a pena. 30% já pensaram em se machucar. Mais de 100 mil já se machucaram. Você pensa, de 118 mil, mais de 100 mil já se machucaram. Eu já falei aqui que há alguns anos atrás, esse fenômeno da automutilação era um fenômeno feminino. Hoje, de uns anos para cá, eu diria 5 anos para cá, ele também alcança os meninos. Ele se espalhou, ele cresceu. Mais de 1 a cada 4 adolescentes sente que ninguém se importa com eles. 1/3 acredita que seus pais não os entendem. 1 a cada 5 sofre violência física em casa. Olha quem é essa população. Olha por que eles estão sendo chamados de os adolescentes mais tristes da história. Porque isso é um fato. E aí, se você pensar, olha, pesquisaram 118 mil adolescentes, escolas públicas e privadas. Uhum. Então, meninos e meninas com situações financeiras boas e não boas. Mas 1 a cada 5 sofre violência física em casa. Então, não são só os pobres, não são só eles. Porque a gente, até pouco tempo, a gente se acomodava no pensamento de que a raiz desse sofrimento era a pobreza, a desestrutura familiar.
Sempre se pensou assim durante muito tempo. A gente se acomodou Uhum. nesse raciocínio. Uhum. Vou voltar a citar a juíza Vanessa Cavalieri, e ela fala, não é. Eu estou vendo, né, na minha prática, ela fala, não é. A desigualdade social gera situações muito graves? Sim. Mas, nas classes média alta e alta também, a gente vê fenômenos muito semelhantes. Mães solo, sobrecarregadas, elas estão em lugares geograficamente diferentes, mas emocionalmente talvez os lugares sejam muito semelhantes. Sim, porque a gente sabe de casos de pessoas de poder aquisitivo maior que tiram a própria vida, né? Que suicidam, mesmo com toda uma estrutura. Né? Mas você pensa, olha, tem uma mãe solo, com 2 crianças, com uma criança, com um adolescente, com um pré-adolescente, e se ela é a faxineira que levanta 4 horas da manhã, que deixa o almoço pronto, que leva a criança para a creche, que volta à noite, ou se ela é a mãe que levanta um pouco mais tarde, que espera a babá chegar, que trabalha o dia inteiro, que não almoça em casa, que chega tarde, que enfrenta o trânsito, a vida delas é muito semelhante, porque no fim das contas, elas estão sozinhas com a responsabilidade de cuidar dos filhos. E aí você pode argumentar, mas a mãe de classe média, o filho tem uma escola melhor, ele pode ter uma assistência de saúde. Não está tão fácil assim. Mesmo você trabalhando, não está fácil ter um plano de saúde. Certeza que não. Mesmo você trabalhando, não está fácil você pagar uma boa escola. Então, você também está vivendo emocionalmente uma situação semelhante à de todas as mães, e obviamente que também tem pais solo, mas tem casais também que estão lutando, que tinham uma perspectiva, uma expectativa de poder oferecer uma vida melhor para os filhos e não estão conseguindo, que não estão entendendo o que está acontecendo e que por isso não estão conseguindo fazer alguma coisa que se mostre efetiva. O Goza, eu quero até que você fale sobre o comentário que eu vou fazer. Eu não sei, eu tenho a impressão que, infelizmente, apesar de que a gente tem uma ferramenta fantástica que é a internet, que eu sempre falo que a gente pode estudar pela internet, se informar de muita coisa importante, mas eu acho que essa geração que tem a internet como, vamos dizer assim, como o chão, né? Eu acho que a internet está atrapalhando muito. Marcelo, tá aí o ECA Digital que não nos deixa mentir. Uhum. O ECA Digital veio para impedir esses prejuízos, porque e é um dado interessante da pesquisa, em meninas o sofrimento é maior e a falta de vontade de viver é o dobro que em meninos, porque elas são mais vulneráveis exatamente às comparações que são potencializadas pelas redes sociais. Uhum. E uma das grandes dificuldades, né, que nós estamos tendo é que nós somos analógicos educando digitais. Nós não entendemos, nós não alcançamos, e aí tem pessoas, muitas pessoas sérias, como o próprio Felca, como a Sheili, como a juíza Vanessa Cavalieri, eu acho que eu vou ganhar um prêmio de citação da juíza. Tem essas pessoas falando pra gente assim, não se iluda, preste atenção nisso, que seu filho pode estar exposto e você nem imagina. E aí nós desprotegemos. Sabe por quê? Eu tô te ouvindo e vai me passando um filme na cabeça. Eu fico comparando essa geração de agora com a minha geração. O que acontece? A minha geração, por exemplo, ainda pegou aquela coisa do vamos nos encontrar, vamos encontrar ali a geração que vai para a biblioteca, pegar livro para estudar, entendeu? Aquela geração que tinha mais expectativas porque tinha menos informação mastigada. Você precisava
como é que fala? Pesquisar, correr atrás, escrafunchar, vamos usar essa forma. Eu preciso esmiuçar. Essa geração está entregando pronto. Muito pronto. Tá aqui, é só você engolir, você não precisa nem de mastigar. Eu acho que é isso que está fazendo essa geração ficar sem expectativa. Não é só isso. Não é só isso. Mas é isso também. Não é? Eu falo que nós adultos, nós somos péssimos. Nós somos um horror. Nós maldizemos o tempo todo. Eu me considero uma exceção, mas a maioria dos adultos que eu conheço reclama de tudo. Reclama do trabalho, ameaça o jovem com o futuro. Ele já tem medo. Ele ainda é ameaçado. Eu lembro que você comentou isso, né? Você vai ver quando você tiver que trabalhar, isso... pagar com seu dinheiro. A melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é você ser dono do seu dinheiro. Com certeza. Não é? Mas aí você fala, você vai ver. Você vai ver o que é trabalhar. A satisfação de você receber o seu salário e falar, gente, eu tô pagando aqui a conta e tá tudo tranquilo agora, vamos seguir. Isso cria satisfação. Pois é, então nós somos um horror. Então a gente precisa se transformar para a gente ser um modelo minimamente razoável. A gente precisa olhar para o futuro com um pouco, pelo menos, de esperança, de confiança, para a gente contagiar os adolescentes com isso. Mas nós estamos fazendo o oposto. Nós falamos muito mal dos adolescentes. Nós falamos muito mal das gerações, né, que nos sucederam. E a gente esquece de olhar para si mesmo. Então, a gente está chegando no final do nosso tempo. E eu quero que você pense, né, você ouvinte, pense assim, qual é a sua contribuição como pai, como mãe, como professor, como professora, como tia, madrinha, vizinha, para esse estado de desesperança dos adolescentes, que certamente nós estamos contribuindo para isso. Sem dúvida. Quer a gente tenha consciência, quer não. E eu quero encerrar citando uma frase do José Saramago, que eu já coloquei algumas vezes no meu quadrinho lá da sala de espera. E que ela me serve muitas vezes como reflexão. Tentei viver de tal forma que não envergonhasse a criança que eu fui. Porque a criança que eu fui tinha planos, tinha sonhos, tinha esperança, tinha fé. E de repente, os adolescentes não têm mais. E acho que isso é, em grande parte, responsabilidade dos adultos. Com certeza. Então, eu quero que essa frase fique ecoando, né, na cabeça das pessoas, né, dos ouvintes, durante essa semana. Tentei viver de tal forma que não envergonhasse a criança que eu fui. Goza, quer mandar um abraço? Marcelo, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes, dizer que embora o tema seja espinhoso, né, ele é importante e a gente precisa se debruçar sobre ele. Gente, Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a nossa psicóloga Goza, nos deu essa, mais do que explicação, né, uma aula, e a gente, semana que vem, provavelmente nós vamos continuar falando sobre isso, porque realmente precisa bater, precisa ser construído. Precisamos aprofundar, precisamos entender, né, qual é o nosso lugar nesse estado de coisas. Até semana que vem. Até. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia.